Bom dia a todos. Obrigado, Washington, aí pelo convite. É difícil até a gente falar, porque aqui eu tive grandes professores que estão aqui na plateia, né? Consultores, produtores rurais, empresários, empreendedores, que ao longo de minha carreira, lá na agência de fomento, eu tive a oportunidade de conversar e tive a oportunidade de tratar de negócios. O tema da política de crédito, ele é um tema muito recorrente, muito sensível. Nessa fala, eu queria abordar 4 aspectos, né? O primeiro, Washington, é o desafio do crédito. O segundo, a relevância do agronegócio dentro do que é o crédito. Terceiro, o que é que nós, como agências de fomento, com a agência de fomento ligada ao governo do Estado da Bahia, estamos fazendo e quais são os próximos passos. Então, eu separei em quatro blocos para a gente tentar trabalhar de uma forma mais didática. O primeiro, de uma maneira geral, quando a gente fala de crédito, ele é transversal. E ele possui alguns pilares que nada mais... tecnicamente, quando você vai conceder um crédito financeiro no Sistema Financeiro Nacional, você passa por esses pilares. Mas, originariamente, crédito significa acreditar, confiar. E esse é um pressuposto que é muito importante quando a gente lida com o empresariado. E que, ao longo dos anos, se deteriorou, porque muitos agentes, tanto privados quanto públicos, de crédito, terminam tratando o empresário, o empreendedor, como uma pessoa de má índole, uma pessoa que quer obter vantagens indevidas. Se você já parte desse pressuposto, você já nasce com um preconceito, um conceito totalmente equivocado, e aí você começa uma negociação, você começa um diálogo de uma maneira errada. Então, o primeiro aspecto é um aspecto psicológico. A gente precisa se colocar e entender, como a procuradora Bárbara colocou, que quem gera riqueza no país é a iniciativa privada. É quem gera riqueza. Nós, agentes públicos, cabemos o quê? Propiciar um ambiente de negócio favorável para que haja a prosperidade. Haja a prosperidade das pessoas, haja a prosperidade do cidadão, dos próprios empresários. Lucro não é pecado, lucro é necessário. Lucro não é pecado. E isso é importante que a gente traga esse psicológico. Desde o técnico, desde o analista, ao parceiro, até as mais elevadas instâncias decisórias de crédito. Partindo desse efeito psicológico, e aí trazendo isso como um desafio, que é um desafio da sociedade, a gente vem para um primeiro ponto. Para você ter crédito, e aí eu venho para um pilar mais dogmático bancário, você precisa estar com o seu nome limpo. Aí fala, tem que estar com o seu nome limpo. A gente sabe hoje, quando você tem uma estrutura de governança, quando você tem uma gestão, quando você tem um nível de amadurecimento, você consegue vencer algumas barreiras, possuir certidões, que são necessárias pela legislação, não possuir restrições. Esse aí é o primeiro sarrafo, o sarrafo básico. Esse sarrafo já limita um pouco ali o médio, o grande e o pequeno. Muitos pequenos a gente sabe que não possuem acesso ao crédito porque já são barrados nesse primeiro sarrafo. O segundo ponto que a gente vai observar quando a gente vai tratar de forma dogmática também se chama capital. O que é esse capital? Capital é o tamanho do seu sonho com relação a quem você é. Ora, eu sou um pequeno produtor, eu não posso virar um mega produtor do dia para a noite. Existe um caminho, existe um passo a passo. Mesmo porque, para qualquer projeto financiado, nós sabemos aqui que existem as externalidades. Existe a necessidade de você aportar ou não um recurso adicional. Quem já fez reforma em casa sabe. Você planeja que vai gastar 10, pega um financiamento de 10, quando vê a obra já foi para 12, 15, 20. Então, é preciso que você tenha alguma reserva dentro desse projeto que você traz. O terceiro aspecto, esse é um dos aspectos mais que nós traçamos de uma maneira mais quantitativa, que é a capacidade de pagamento. Então, você precisa gerar um fluxo de caixa livre, capaz de pagar suas obrigações. E aí, cada banco, cada instituição financeira, possui seu modelo de negócio.
daqueles de modelos mais tradicionais àqueles modelos que terminam avançando no comportamento e no histórico que esse produtor, esse empresário tem dentro do banco. O quarto requisito é que é muito sensível dentro do agronegócio, que se chamam condições. Sabemos que existem sazonalidades e existem também efeitos climáticos que terminam fazendo com que fatores externos influenciem naquele negócio. E para isso, toda vez que você faz um financiamento de irrigação, você faz um financiamento de armazenagem, de certa forma você está blindando esse risco. Você faz um financiamento de uma correção de solo, você está mitigando esse risco, você está propiciando que aquele produtor se proteja desse risco, e ao fazer isso você também está favorecendo o acesso ao crédito. O quinto aspecto, são 6, só para a gente não achar que eu vou me demorar muito, viu? O quinto aspecto é muito importante, é um aspecto que a gente sente uma carência muito grande aqui no Nordeste, que é a questão do conglomerado. O que é isso? Nada mais, nada menos do que você ter sinergias positivas entre os empresários, entre aqueles atores que estão tomando crédito. Só para vocês terem uma ideia, existe uma linha no BNDES chamada Fundo Clima, uma linha muito barata para energia fotovoltaica. Essa linha foi lançada antes da pandemia, é uma linha que tinha uma taxa aí de 4% ao ano pré-fixada, um prazo aí 10 anos para você pagar, uma linha muito boa. A gente não chegou nem a ver a linha. A linha entrou e acabou o recurso. Aí você olha no sistema, acabou o recurso. Passado um tempo, eu fui investigar. Bom, vamos ver para onde esse dinheiro foi. Era a linha do BNDES. Quando eu fui ver, ele tinha sido alocado todo em cooperativas de produção em Santa Catarina e no Paraná. Acabou. Mas por que eles conseguiram fazer isso? Com certeza eles tinham um nível de organização e um nível de associativismo e obviamente, já preparação para estar absorvendo esse crédito da maneira mais célere. É um modelo que a gente vê muito forte quando a gente fala na Organização dos Produtores do Oeste. Quando a gente está falando em AIBA, quando a gente está falando em ABAPA, você tem esse modelo muito consolidado e esse é um dos fatores porque o Oeste consegue ter uma representatividade tão alta no crédito rural dentro do estado da Bahia. Para vocês terem uma ideia, eu consultei ontem, você tinha me convidado para vir para aqui, e eu falei, deixa eu dar uma olhada como é que está a minha carteira de crédito com relação ao agronegócio. Olhei minha carteira de crédito, a Desembahia tem mais ou menos 1 bilhão e 100 de recursos alocados. Desses 1 bilhão e 100, a gente tem 14% de crédito rural. Vou tirar aí a agroindústria, vou tirar aqueles créditos que, de certa forma, estão apoiando a atividade rural, mas não são créditos rurais diretamente, recursos controlados diretamente. Isso dá mais ou menos uns 14% de recursos que a gente tem. Me deu uma curiosidade, 14%, peraí, o PIB do agronegócio está batendo 30%, eu tenho um alocado 14%, peraí, tem coisa estranha aqui, deixa eu dar uma olhada no Brasil. Fui para o Brasil, aí o Brasil está um pouquinho mais, o Brasil tem 17%, vou para a Bahia. Quando eu vou para a Bahia, que somo todas as operações de crédito controlado da carteira das agências que estão aqui na Bahia, com relação ao montante de operações de crédito que elas têm em carteira, o percentual dá 13%. Olha que interessante. Ou seja, existe uma lacuna que, obviamente, é suprimida por agências de fora do Estado e captação de recursos internacionais, captação do próprio BNDES, ou alocações que vêm de fora da Bahia para suprir essa deficiência de financiamento ao agronegócio. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos um grande desafio de financiar mais e mais um agronegócio que transborda, um agronegócio que é pujante, que gera emprego, gera renda, gera riqueza, como o próprio Zé falou. Tive com o secretário Tum um pouco antes da gente... Eu sei que o senhor esteve em Juazeiro, eu tive com ele antes, lá em Barreiras, num evento até da UPB. E ele colocava justamente isso, ele falava, tem lugares, tem setores do agronegócio que falta mão de obra. Como eu sei que falta mão de obra especializada para pilotar os equipamentos de alta tecnologia do agronegócio do Oeste, com tratores que podem chegar a 2 milhões, 3 milhões de reais, colheitadeiras que vão aí 5, 6 milhões de reais. Até 10, eu já estou desatualizado, tá vendo? Exatamente. E deixei por último,
no último pilar, eu falei que eram 6, falei do conglomerado, falei da importância do associativismo, do cooperativismo, que é muito que a gente precisa fortalecer aqui no nosso Estado, é a parte toda que a doutora Bárbara e o doutor Mário trataram, que é a questão da segurança jurídica. Isso vem o quê? O último pilar se chama colateral, que é a garantia. Garantia. Então, muitas vezes você vê, o crédito, se eu tiver garantia, eu tenho crédito. Você tem 5 pilares antes. Não necessariamente, se você tem garantia, você tem crédito. Porque se você tiver um negócio ruim, você não tem crédito. Se você não tiver um negócio de tamanho com seu aporte, você não tem crédito. Se teu negócio não gerar fluxo de caixa, você não tem crédito. É ter garantia que ter crédito? Eu não posso fazer um desserviço. Então, mas esse pilar, ele tem incomodado e muito as operações. Justamente porque você faz uma operação de crédito, você realiza um bom negócio, e em algum momento existe aí uma recuperação judicial, existe um questionamento do gravame que foi feito, existe uma série de ações, e que o banco aí começa a tomar contramedidas de fazer o seguinte: olhe, paralise o setor, paralise o município. Meu colega do BNB sabe muito bem o que é isso. O sistema financeiro, ele se conversa, ele se fala. O que acontece com o banco, acontece com todos, e nós somos obrigados a informar o Banco Central a cada mês a nossa posição. Então, entender que é preciso que haja tanta confiança de quem está concedendo crédito, como também o produtor rural, aquelas pessoas envolvidas no agronegócio, precisam capturar isso e defender, sim, o agronegócio na sua concepção maior, para que o negócio seja feito ganha-ganha, é extremamente importante, extremamente relevante, Washington, para que a gente possa fortalecer o agronegócio. Uma das coisas que eu fiquei muito impressionado foi com a palavra defesa. Você trouxe a palavra defesa do agronegócio. Eu falei, defesa, por que ele não trouxe fortalecimento? Por que ele trouxe a palavra defesa? Aí eu fiquei comigo pensando, falando, rapaz, eu quando trabalhava na área comercial, você tinha 4 tipos de cliente. O cliente que fala mal, que aí você está lascado, que está falando mal. O cliente que não fala, muitas vezes ele quer falar mal, mas ele é educado, não fala. O que fala bem, e aquele, quando estão falando mal, ele parte para defender você. Esse tipo de cliente, esse tipo de parceiro, é o que é necessário. E aí eu entendi o porquê da palavra defesa. O porquê você trouxe essa palavra? Porque o agronegócio, ele é forte. Ele tem sua essência fortalecida, mas ele precisa de defensores. E com isso, eu quero, mais uma vez, agradecer você, Washington, colocar que a Desembaí, apesar de ser uma agência pequena, comparado ao porte dos seus, digamos assim, das suas congêneres, né, eu vou comparar aqui, de repente, com o BNB, com o BNDES, mas é uma agência que termina fazendo de par de baleia atracação de navio. Do financiamento de R$ 3.000 para o carrinho de pipoca, para o pessoal que é informal, até uma PPP da Arena Fonte Nova, a concessão da rodovia do Feijão, um pedaço dela também foi financiamento, através da Desembaí, em parceria com o BNB, e que tudo isso termina apoiando também o agronegócio, quer seja na sua logística, quer seja também nos prestadores de serviço que estão envolvidos nesse agronegócio. Então, com isso, agradecer a minha participação. Muito obrigado.